Programa ADV Jus. Oferecimento Qualisystem Informática. Automação em serviços para a área do direito. 3234-2720. Olá, meus amigos do ADV Jus. Voltamos. Estamos bem. Começando já a te agradecer por me acompanhar sempre aqui na TV RP Canal 9 da NET, nas redes sociais, no Face, no Instagram e principalmente em nosso site, que já é bem conhecido, é o advjus.net. Acesse lá, por favor. Hoje, com imensa satisfação, nós estamos recebendo a doutora Gisele Costa e nós vamos falar de uma pauta interessantíssima neste primeiro bloco. E no segundo bloco, a participação do ADV Especial. Fique conosco, o ADV Jus já está no ar. Doutora Gisele, muito obrigado por ter aceito o meu convite para participar conosco aqui do ADV Jus TV. Doutor Marco, eu que agradeço esse convite especialíssimo, né, de participar do programa do ADV Jus. É uma imensa satisfação estar com o senhor hoje para falar um pouquinho de um assunto que eu gosto muito, sou apaixonada, que é o terceiro setor. Tá certo. Doutora, a gente pautou aqui alguns tópicos, evidentemente um assunto, como eu já disse, não é redundância, eu também sou fã, né, a respeito do terceiro setor. Observamos, né, que aí na sua trajetória profissional, doutora, a senhora desempenhou funções, inclusive no serviço público, né? Isso ajudou a ter essa visão tão interessante aí do terceiro setor, doutora? Foi isso que, na verdade, me levou para o caminho do terceiro setor, né? Por quase 16 anos, eu atuei mais no direito público, né? Eu fui assessora jurídica de uma parlamentar, depois eu fui assistente do secretário municipal da pasta de assistência social, cheguei a assumir a pasta em algumas ocasiões, estive na pasta por 8 anos, né? Então, participar da pasta da assistência social é que me levou, após essa caminhada no poder público, para o terceiro setor, quando eu retomei a advocacia. Certo. Doutora, agora fala um pouquinho mais especificamente, né, desse tema tão bacana, né? Tem muita gente que, evidentemente, que sabe, outros têm um conhecimento superficial, né, a respeito do tema, e muitos ainda não se deram conta, né? Eu gostaria que a senhora fizesse uma breve reflexão com relação à nossa pauta. Sim, a gente lembrando, né, doutor Marco, o terceiro setor, ele é composto principalmente pelas associações civis sem fins lucrativos, pelas fundações privadas e pelas entidades religiosas hoje, né? Mas os partidos políticos também são, né, estão inclusos no terceiro setor. A minha atuação é muito mais com as associações civis sem fins lucrativos e fundações, né? A gente deve observar, assim, para a criação dessas associações, sempre o Código Civil, né, os artigos essenciais, são os artigos 46, de 53 a 61, e lembrar a importância do terceiro setor para a nossa sociedade, né? Porque a grande maioria dessas organizações, dessas associações sem fins lucrativos, atuam onde o poder público não consegue atuar, naquela demanda reprimida do poder público. Quem atende são essas associações, são essas organizações ou fundações. Certo. Doutora, agora, o que pode ser externado, né, do nosso tema, assim, sobre a ótica jurídica em geral, inclusive, né, a advocacia no viés, assim, do engajamento mesmo, né, com relação ao nosso tema, doutora? Bom, o que eu tenho percebido nessa minha caminhada, doutor Marco, que assim, o terceiro setor ainda não é muito visto pelo direito, né? E o impressionante é que a legislação é muito vasta no campo, né? Mas tem muito pouca atuação jurídica, muito pouco advogado atuando na área. Você encontra muito poucos especialistas no assunto, né? Em Ribeirão Preto mesmo, assim, eu conheço muito poucos
se habilitaram, né, a atuar na área do terceiro setor. Em São Paulo, você encontra um número ainda maior de profissionais, mas em Ribeirão é muito pouco. E aí, por conta disso, eu percebi que as organizações, muitas vezes, não se atentam à legislação. Elas, e tem hoje sofrido um pouquinho por isso, né? A gente tem que lembrar que hoje existe o marco regulatório do terceiro setor, uma legislação que foi promulgada em 2014, que entrou em vigor no início de 2017. Elas estão precisando se adequar a essa legislação, algumas ainda estão sofrendo por isso. E olha que nós já temos 3 anos da lei em vigor, né? Mas por conta de não ter, às vezes, o respaldo necessário. Existem leis muito específicas para o terceiro setor, para as organizações, né? Pela ausência de profissionais que as conhecem, elas ficam às vezes perdidas e ficam na ilegalidade. Doutor, é justamente agora que eu ia te perguntar isso, né? É evidente que nós temos a possibilidade de um grande manancial de projetos para o terceiro setor, mas nesse aspecto, como pode ser avaliado esse tópico, doutor? Captação de recursos, como a senhora vê isso? Olha, a captação de recurso, é como eu mencionei, para que seja uma captação eficiente, precisa ter um planejamento jurídico. Não tem jeito. Todas as organizações, a base, que é o seu estatuto social, o seu ato constitutivo, e que está muito bem elaborado. Que a partir do estatuto é que possibilita a organização a captação de recurso. Uma captação de recurso que traga a ela autossustentabilidade financeira. Né? Então, eu oriento muitas organizações que me procuram, os meus clientes, nesse sentido, sempre, o primeiro passo é uma reestruturação no estatuto. E a partir dessa reestruturação estatutária, aí começar um planejamento jurídico, né, com normas internas, com regimentos internos, e aí também um planejamento de captação de recursos, observando as leis de incentivo, que tem algumas, né, que possibilitam também a captação de recurso, e também o marco regulatório, porque quando a organização tem interesse em captar recursos junto ao poder público, ela tem que observar o marco regulatório, a Lei 13.019. Certo. Doutora, a palavra é planejamento, né? Agora, com relação... Isso. Com relação a justamente isso que a gente está falando, né? Como a senhora vê, doutora, o viés, né, o foco, adesão, tanto do poder público, né, como da sociedade de uma forma geral, né? Quando o foco é doar, né? O doar ou se doar, as doações, doutora, como a senhora vê, assim, o posicionamento desses setores, né, que eu acabei de mencionar? Doutor Marco, infelizmente, o poder público tem olhado muito pouco para esse terceiro setor, essas organizações. O que a gente percebe ano após ano é uma redução no repasse financeiro do poder público para essas organizações. Então, esse também é uma inovação, as organizações precisam inovar e buscar os recursos de outra forma, buscar outros caminhos, não ficar tanto presa ao poder público. A orientação sempre para as organizações é que o recurso dela, o investimento social que ela vai buscar, o poder público seja a última instância, que ela dependa o mínimo possível do poder público. Porque se uma organização hoje precisa de 100 mil reais, ela dependa de 20 mil reais do poder público, que ainda é muito. E que ela tenha uma estrutura de captação junto à iniciativa privada, porque hoje a gente percebe que as empresas estão buscando mais e mais a questão de um selo de responsabilidade social, porque isso tem sido muito bem visto a partir do marketing social das empresas, né? Então, é possível parceria com grandes empresas, seja ela financiando projetos das instituições
ou a própria instituição oferecendo serviço para as empresas, um serviço social, que às vezes ela quer levar para os seus funcionários, para a família dos seus funcionários, né? Então, é um meio dela desenvolver as atividades dela, né? Beneficiando a população, né? Então, assim, diante dessa escassez do poder público, a iniciativa privada hoje é o melhor caminho. Seja oferecendo serviço, a organização oferecendo serviço, seja a organização sendo parceira dessa empresa, ou mesmo essa empresa sendo investidora. Então, assim, existem vários caminhos. E a doação da pessoa física ainda é o grande mote em muitas das organizações. Ô, doutor, quando souberam que a senhora estaria conosco hoje, né, eu recebi aqui uma pergunta por internet, é o seguinte, com relação justamente à doação da pessoa física, né? Muitos potenciais doadores, em não poucas oportunidades, queixam de desvios, às vezes, de doações, e sabemos que realmente isso pode acontecer. Mas a indagação que faz aqui, nós temos sim que manter as esperanças, continuar as doações. Às vezes é possível vislumbrar que esse tipo de ocorrência esporádica, isso aí tende a diminuir, tende a pelo menos ter uma mudança nesse comportamento de algumas pessoas? Sim, sim. Assim, ressaltando que esse desvio, né, que algumas organizações, não são as organizações, os dirigentes, né, fazem, infelizmente, porque são seres humanos, são falhos, muito pouco. A maioria das organizações, posso dizer assim, que 95% delas são organizações sérias, né, querem realmente ajudar a população. E que, às vezes, só não faz mais, aí é por conta de gestão. Né? Porque a gestão ainda é muito amadora. Eles precisam entender que as organizações sociais, as associações civis sem fins lucrativos, as fundações, elas devem ter uma gestão corporativa, como se fosse uma empresa. Né? Eu falo sempre que ela está lidando com o maior bem, que é a vida. Né? São a vida de seres humanos, a vida de um animal, o meio ambiente, isso tudo é vida. E que ela tem que buscar sempre a transformação dessa vida. No caso das doações, se a pessoa às vezes tem algum receio de fazer a doação, então faça a partir das leis de incentivo, como, por exemplo, da destinação do imposto de renda. Né? Que a pessoa física pode destinar 6% do seu imposto, desde que ela faça a declaração completa. E esse valor vai para o fundo público do município, ou da criança e do adolescente, ou do idoso. Ele pode escolher, né, se tratando de pessoa física. Entrando no fundo público, a instituição tem acesso a esse recurso e passa por todo um processo. Inscrição no Conselho de Direito, e apresentação de um projeto. Esse projeto tem que apresentar resultados, né? Ele tem toda uma metodologia, ele tem que ter metas, resultados, como serão as atividades. Então, assim, e, além de tudo, a organização, ao final, tem que prestar conta. Doutora, agora com relação a Ribeirão Preto, né? A gente aqui trazer um pouquinho a brasa aqui para nossa para nossa sardinha. Como a senhora vê, né? Ribeirão Preto no quesito organizações sociais, dirigentes, né? Nós estamos bem servidos, temos aí mais ou menos bem servidos, entre aspas, né? Ou realmente é satisfatório, ou a gente precisa evoluir, doutor? Precisamos evoluir, doutor Marco. Nós temos organizações maravilhosas que realizam um trabalho excelente, né, com maestria naquilo que fazem, mas ainda, como eu disse, a questão da gestão. Não tem uma estrutura jurídica, não tem uma estrutura administrativa, financeira, não tem uma estrutura nem elaboração de um projeto bem feito. Né? Então, isso precisa ser melhorado. Porque a gente sabe, as instituições iniciaram lá atrás, né? As pessoas de boa vontade, caridade, queriam ajudar o próximo. Sim. E esse ainda é o mote principal. Mas, além do mote principal, a gente tem que pensar no secundário, que é a gestão. A gestão, o senhor disse assim, a doação, às vezes, também, eu já ouvi de algumas empresas que deixam de doar,
deixam de investir em algum projeto social por conta da falha na prestação de contas. Então, assim, as instituições precisam entender que prestação de contas é fundamental. Prestação de contas não é só a quantitativa, não é dizer para o seu investidor, aquele que doou, olha, eu atendi 100 crianças, isso já não é suficiente. Ele precisa dizer, eu atendi 100 crianças, e das 100 crianças eu transformei a vida de 50 famílias. Certo. Como que eu transformei? A criança evoluiu na escola, a criança melhorou o seu comportamento, a criança desenvolveu o cognitivo, o seu emocional, a família a gente está conseguindo estruturar a família, o pai estava desempregado, a gente conseguiu colocá-lo no mercado de trabalho. É isso que é importante na prestação de contas. Os benefícios, né, que o projeto deu para o público atendido. O que ele ofereceu para o público atendido. Então, é isso que a gente tem organizações muito boas, que prestam um excelente trabalho, mas ainda precisam melhorar na atividade secundária, que é a gestão. Doutora, e quem queria também ser ouvido hoje por você, é o público do ADV Jus TV, eu especialmente, quero te agradecer demais por ter aceito o meu convite, por ter essa abordagem tão social, tão importante, tão relevante aqui no nosso programa, que às vezes é uma pedrinha assim, uma selvinha de pedra, porque o direito você sabe muito bem como é. E a gente precisa realmente ter esse equilíbrio, e você trouxe hoje aqui para o nosso portal. Agradeço realmente muito a sua atenção para aqui conosco, com o nosso portal. Muito obrigado, doutora Gisele. Eu que agradeço, doutor Marco, essa oportunidade de falar um pouquinho mais do terceiro setor, com viés jurídico. Muito obrigada. Tá certo. Meus amigos, nós vamos fazer um ligeiro intervalo na sequência ADV Especial. Fique aqui. Qualisystem Informática. Oferecemos o melhor para você em serviços de tecnologia. Apresentamos o Legal Web, perfeito para qualquer tipo de advocacia. Também o Quali Saúde, controle total em gestão de planos de saúde. E disponibilizamos sistemas e integração, suporte técnico e muito mais. Qualisystem Informática, 20 anos de experiência. Consulte-nos. Arcângelo Imóveis, venda, locação e administração. Compromisso e confiança. Arcângelo Imóveis. Legal, estamos de volta então com o ADV Jus TV de hoje. Neste bloco nós vamos apresentar para você o ADV Especial. Vamos falar agora de prática processual penal com a especialista da matéria, hoje o doutor José Ricardo Romão. Confira. Olá, amigos do ADV Jus. Espero que todos estejam bem e com muita saúde. Nesse triste momento de pandemia, com diversas recomendações das autoridades sanitárias, dentre várias normas que impedem o regular funcionamento ou a abertura de determinadas atividades consideradas como não essenciais, que atingem principalmente a área do comércio, várias são as indagações recebidas por comerciantes e comerciários que querem salvar seus negócios e seus empregos. Muitos me perguntam, e se eu abrir o meu comércio ao contrário das determinações municipais e estadual, eu pratico algum crime? Olha, a resposta é sim. Nesse caso, além de problemas de cunho administrativo, como aplicação de multas e outras sanções, o comerciante que insistir em abrir o seu comércio em desrespeito às normas governamentais pode praticar em tese 2 principais crimes. O primeiro, um dos crimes, seria o crime de infração de medida sanitária preventiva, que é previsto no artigo 268 do Código Penal e que diz que aquele que infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa pode ser condenado a pena de 1 mês a 1 ano de detenção e mais multa. E um outro crime seria o crime de exercício de atividade com infração de decisão administrativa. Esse aí previsto lá no artigo 205 do Código Penal, e que diz que aquele que exercer atividade de que está impedido por decisão administrativa pode ser condenado também a pena de detenção, mais de 3 meses a 2 anos ou a pena de multa.
O importante é respeitarmos as normas jurídicas e pensarmos principalmente no bem-estar, na saúde e na vida de todos. Com fé em Deus, temos a certeza de que em breve comemoraremos o fim desse deprimente cenário que vivenciamos nesse ano de 2020. Muito agradecido pela sua audiência e atenção, desejo a todos uma ótima semana. Legal, muito obrigado, Dr. José Ricardo Romão. Agora vamos abrir espaço para direito urbanístico. O especialista da matéria, você já conhece, é o Dr. Roberto Guimarães. Confira aí, por favor. Olá, pessoal. Conforme anunciado, nessa edição do ADV Especial, dando continuidade às nossas breves noções sobre direito urbanístico, hoje vamos falar sobre o primeiro instrumento da política urbana, ou seja, o parcelamento, edificação ou utilização compulsórios, IPTU progressivo no tempo, desapropriação com pagamento em títulos e desapropriação urbanística sancionatória. Com esses três instrumentos que devem ser contemplados pelo plano diretor e através de lei específica para a área urbana não edificada, subutilizada ou mesmo não utilizada, ou seja, que em suma deixa de se prestar a sua ideal função social. O município pode e deve compelir o proprietário a lhe dar adequado aproveitamento. Embora a Constituição Federal disponha que é facultado ao município exigir do proprietário que dê aquele adequado aproveitamento ao seu imóvel, no contexto do direito urbanístico contemporâneo, há de se entender que já se trata de um dever, sob pena de improbidade administrativa por omissão. Assim, mediante lei específica, o município deve compelir o proprietário a dar aproveitamento adequado ao seu imóvel e, para tanto, aplicar sucessivamente os três instrumentos aqui tratados, partindo do critério estabelecido no Estatuto da Cidade, que define como subutilizado o imóvel cujo aproveitamento seja inferior ao mínimo estabelecido no plano diretor, ou em legislação complementar dele decorrente. Detectada a subutilização, inicia-se o procedimento que é inaugurado por uma notificação ao proprietário com subsequente averbação do instrumento no registro de imóveis. Será fixado ao proprietário prazo de 1 ano para submeter o projeto à aprovação e 2 anos para iniciar as obras relacionadas ao parcelamento, edificação ou utilização compulsórios. Inclui-se aqui a possibilidade de se utilizar o Instituto da Regularização Fundiária. Subsequentemente, será lançado sobre o imóvel IPTU progressivo no tempo, com limites estabelecidos em lei, por no máximo 5 anos. Continuando o imóvel subutilizado, iniciar-se-á o terceiro instrumento, ou seja, a desapropriação com pagamento em títulos ou aquela sancionatória. No próximo programa falaremos sobre o segundo dos instrumentos, ou seja, a usucapião coletiva de imóveis urbanos, individual ou coletiva. Obrigado e até o próximo ADV Especial. Conto com vocês. Legal, muito obrigado, doutor Roberto. Olha, meus amigos, esta semana nós passamos pelo dia 11 de agosto, o dia do advogado. Nesse aspecto, eu gravei aí algumas reflexões a respeito do dia do advogado. Confira. Colegas e amigos advogados, acabamos de passar por mais um 11 de agosto. Temos algo a comemorar? Certeza! Meus quase aí 33 anos de advocacia, de graduação, tenho para comigo que houve sim uma interessante evolução da advocacia, observando sempre a justiça, na sua mais pura essência, que é a distribuição de justiça social, decisões equânimes, justamente para aqueles que se socorrem da justiça para a atenuação dos seus problemas. Eu digo atenuação justamente porque as decisões proferidas são oriundas de um ser humano, de carne e osso, ao contrário de que muita gente imagina. E o mesmo aplica-se às decisões lá do tribunal, que também
As câmaras são compostas de seres humanos, né? Infelizmente, algumas injustiças elas acontecem. Veja, estamos navegando na seara da sinceridade, da lisura, da reputação ilibada dos jogadores. Acreditamos sim nisso. Nesse aspecto, onde decisões injustas devem ser digeridas, talvez entendidas, aí ainda mais pode ser que nunca compreendidas, né? Uma realidade assustadora e talvez deplorável também existe no judiciário é a corrupção, vendas de sentenças, vendas de decisão. O dinheiro fala às vezes mais alto, mas temos a acreditar sempre no bom senso ali das pessoas que estão envolvidas. Gominhos embolorados existem em todos os lugares, temos que extirpá-los. Evidentemente, a classe advocatícia ela não está imune, né? Temos atitudes de colegas simplesmente deploráveis, né? Que alinham-se aí ao crime, né? As coisas que não tem nada a ver com o exercício fraterno da advocacia. Isso realmente é muito perigoso, porque todo cuidado é pouco. Nunca podemos nos esquecer que, principalmente na advocacia, as mentiras, inverdades repetidas incessantemente tornam-se verdades maculadas, né, prejudicando e manchando o nome não só do advogado, como da justiça de uma forma geral. Assim, compromisso e honradez, devemos acreditar que isso valoriza a advocacia, onde os limites da atuação estão calcados na liberdade. Um ótimo domingo para você, um forte abraço. Ok, advocacia, nossa vida, nossa casa, nossa pátria. Finalzinho de mais um ADVJus TV. Fico aqui por hoje, evidentemente, já prometendo voltar breve com um programa inédito. Tenho certeza que você gostou desse. Então, por favor, inscreva-se em nosso canal do YouTube, que é youtube.com/advjusnet. ADVJus, estou ligado. ADV especial, venha fazer parte. Por favor, você também. Um forte abraço e até o próximo. Programa ADVJus. Oferecimento Qualisystem Informática. Automação em serviços para a área do direito. 3234-2720.